Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês aí? Comigo tá bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Só não reparar muito hoje, que hoje, rapaz, o trânsito aqui tá passando caminhão a rodo. Vai fazer uns barulheiros aí, mas não repara muito aí não. Nós estamos no trampo, filho. Nós somos pobres. E aqui é o seguinte. Camisetinha do Mengão. Deixa eu mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Os São Paulinos ficar com inveja. Porque os São Paulinos vão pegar nós no sábado. Vão ter que tomar um couro para livrar a nossa dor de corno do Bayern de Munique. Vocês vão ter que pagar. Mengão, bom dia pra vocês. É o seguinte, rapaziada, mandar um abraço aí pro Rafael Vigilante, corintiano sem vergonha. Tá ruim seu time, hein, filho? Vai, do jeito que tá indo, não vai não, hein, ô Rafael. Manda um recadinho pro homem, nós vamos só arrumar essa jossa aí que tá uma bagunça aí, hein. Rapaziada, vocês estão precisando de internet na sua casa? Tá travando? Tá dando pau? Tá injuriando? Tá deixando você nervoso? Provale, parceira da gente aqui na loja aqui, Elisa Eletrônica. Precisar só vir aqui, rapaz, 10 minutinhos, a gente faz o cadastro seu, já instala a sua internet lá. Olha como é que tá passando o trânsito hoje aqui. Hoje tá demais, filho. Não sei o que tá acontecendo aqui. Mas então, só vir aqui, 10 minutinhos, traz um documento com foto, comprovando o endereço, e já sai cadastrado, já vão instalar a internet na sua casa. Se você fizer esse mês, por durante os 3 primeiros meses, você vai pagar só metadinha, não dá nem 50 conto. 600 mega fibra ótica, beleza? Muito obrigado aí. Rapaziada, vamos falar aqui umas notícias aqui do Mengão. É o seguinte, já vou logo para as notícias que não tem nada a ver, que todo mundo fica só para ganhar like. Então, já vou falar para vocês, esquece. Depou, meio campista, 31 anos só. Flamengo não está interessado. O jogador quer permanecer no Atlético e o técnico quer que ele fique. Acabou, fião. O jogador quer permanecer no Atlético. O técnico quer que ele fique. O salário dele é alto pra cacete. O cara é campeão do mundo. Só tem 31 anos, irmão. Tem muito jogo pra jogar ainda. E outro, se ele for sair, o Inter Miami do Messi já tá interessado. Porque pra pagar o salário dele, esse cara tem que ser um clube que tem dinheiro. O Flamengo não vai pagar o salário dele. Tá vendo? Pra convencer ele, tinha que fazer igual os caras da água, oferecer um caminhão de dinheiro pro cara vir pro Brasil. Então, esquece. Isso aí é tudo só pro cara ganhar like pra ter assunto. Igual eu aqui. Tô falando pra vocês, mas esquece, aqui não vem. Então, vamos agora para as notícias que realmente valem a pena. Filipe Luiz tem 3 missões para resolver até o jogo contra o São Paulo. Vou falar pra vocês. Quem irá substituir o Gerson? Que o Gerson fazia tudo, ele ia pra ponta junto com o Welles, vinha para ajudar no meio campo, caía no ataque. Tem que ser um jogador que vai fazer mais ou menos o que ele faz, senão o time vai desandar. Então, quem é que vai? Lá, quem será o capitão da equipe? Quem será o primeiro capitão da equipe? Estão falando que vai ser o Arrascaeta, mas pela linha lá, quando o Gerson estava, era o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique anda pouco. Então, como o Arrascaeta joga mais, pode ser o Arrascaeta. Ainda tem o Danilo e o Alexandre ainda na fita, que para mim seriam melhores. Tem mais voz ativa, o Arrascaeta é mais quietão. E o do capitão ele tem que ter voz ativa. Mas fica essa uma aí. E terceiro, quem substituirá o Pulgar, que operou o 5º metatarso? Quem não sabe é do pé, tá? Só pode ser do pé. É provável que o Jorginho assuma a posição. Mas ainda temos o Everton, Araújo e o Alan, que também pode fazer essa função. É que o Jorginho, ele gosta de jogar meio mais como esses 5. Ele tá jogando mais na frente, mas ele gosta de jogar mais atrás, para armar as jogadas. Ele costumava jogar assim na Europa, para quem não sabe, entendeu? Eu acho que ele vai encontrar no mesmo lugar e vão colocar o Alan contra o São Paulo, que é mais experiente. Apesar do Arthur Araújo ser mais pegador. Mas eu acho que vai ser. E contra o São Paulo vai ter o retorno de Lucas Moura e Ferreirinha, que estavam machucados. Já liberaram. Eu nem sabia que o técnico tinha voltado. Cara, marquei o nome do técnico. Não, onde que eu marquei o nome do técnico? Sei que voltou o técnico lá que tinha saído tem uns anos atrás aí, voltou pro São Paulo. O Ferreirinha e o Lucas Moura estão retornando para jogar contra o São Paulo. Deve começar no banco, porque estavam contundidos, não vai voltar assim, mas já estão treinando. E nós vamos falar aqui
dos 5 motivos que contribuem para a crise do Flamengo. Primeiro, a saída do Gerson. Porque o Gerson saiu e todo mundo sabia que ele saiu, que faz tempo que tá aí, e até agora não arrumaram uma reposição pro Gerson. Entendeu? E outra, foi a multa também, que abaixaram, sabendo que o Zenit queria pagar. E teve esse negócio aí, os conselheiros do clube e a oposição, isso aí não foi culpa só do Porto, foi da diretoria também, tá? Eles estão pegando pé, então estão contribuindo um pouco para essa crise que está no Flamengo depois do Mundial. Entendeu? Lá, a segunda é o recuo na contratação do Mickey. O Boto não gostou desse recuo, entendeu? Então já deu um clima ruim lá no Flamengo, lá entre a diretoria, o Boto e o Felipe Luiz. Não se esqueçam, ninguém está falando do Felipe Luiz, tá todo mundo só culpando o Boto. Vamos lembrar que sempre que vai contratar um jogador, o técnico aprova, tá? Então o Felipe Luiz também tem culpa. Terceiro, a saída do meio Victor Hugo, de graça. Esse Victor Hugo, ele é do Flamengo, da base do Flamengo. O Flamengo, quando era São Paulo, chegou a recusar 20 milhões de euros nele. Uma burrada. 20 milhões de euros no moleque da base, vende, irmão. Meio campo, não é atacante. Meio campo é isso aí mesmo. Meio campo você vende por esses precinhos mesmo, marcado. Só que aí ele foi emprestado para a Europa, tá lá jogando, e deve que São Paulo tá jogando lá na Europa, lá e tal. Aí ele voltou e foi emprestado pro Famalicão de graça. De graça. Foi feita a negociação com o Famalicão de graça. Na verdade, nem foi feito um empréstimo, foi dado pro Famalicão. De graça, pro Flamengo lucrar com uma venda futura. Nisso aí, de novo, a oposição, os conselheiros criticaram. Lembra que se ele foi, o BAP também aprovou. E o Felipe Luiz não queria ele no time. Então todos têm culpa. Tá entendendo? É só por aí. A quarta, que foi a pior, que foi a possível venda do Pedro. Não só a possível venda, mas a desvalorização do jogador. E foi o Boto que falou. Ah, quem é que vai querer pagar 15 milhões nesse jogador? Quer dizer, o Pedro foi recusado a proposta de 25 milhões para ele antes, agora o cara está falando em 15 milhões e assim mesmo acho que ninguém vai querer pagar. Quer dizer, o próprio diretor está desvalorizando o seu ativo do clube. Isso aí gerou uma crise até aí sim com o presidente BAP. Mas para o Boto falar isso, com certeza o Felipe Luiz também está aprovando. O pessoal esquece que nosso técnico, ele é bom, tá dando certo, o Flamengo tá, mas está fazendo as cagadinhas dele também. Então não vamos passar pano. Aqui não passa pano para ninguém, filho. Passa pano para ninguém. Entendeu? Então, essa possível venda do Pedro também causou coisa. Foi aí que começou tudo, na verdade, né? Foi aí que pesou para todo mundo. Entendeu? Ah, tem chaveiro aqui, você sabe? Rapaziada, tive que dar uma parada aqui para atender um cliente. Voltemos. Se voltemos com a notícia. Então, o que começou o rolo foi com esse negócio do Pedro, querer vender o Pedro. Aí o BAP olhou assim e falou, não, peraí, o Pedro não. Aí os dois não estavam em comunhão, ninguém avisou e saiu isso aí, espalhou. Mas dizem que não é assim, impossível a venda do Pedro nessa janela não, viu? Eles só não queriam que vazasse. Então, torcida do Flamengo fica esperto. E outra, que causou também, está causando, isso aí tem culpa do presidente e do Boto. O Felipe Luiz não tem nada de culpa nisso aí. Então vamos livrar o Felipe Luiz nisso aí. Tá entendendo? Vamos livrar o Felipe Luiz. Apagou a luz aqui. Lá. O que é? Foi as demissões em massa no futebol de base. Eles demitiram quase 50 profissionais no futebol de base do Flamengo. Inclusive o técnico que tinha sido campeão da Libertadores. Bicampeão da Libertadores. Entendeu? Aí foi demitido todo mundo. Chegar lá e demitiram todo mundo. 50 profissionais. E depois que demitiram no começo do ano esses 50 profissionais, porque eles queriam integrar o profissional com a base. Por enquanto não deu certo, porque o Flamengo perdeu quase todas as competições que disputou. E não só perdeu, como também o rendimento desses jogadores caíram, tanto é que eles não estão sendo nem aproveitados no profissional. Que antes estava toda hora subindo, sendo colocado.
Nem isso está acontecendo mais. Entendeu? Então, dentro lá do Flamengo, a oposição, os conselheiros, todos estão injuriados, porque demitiram 50 profissionais, falando que ia melhorar, profissionalizar, e o rendimento caiu muito. Então, 5 motivos aí que está dando crise no Flamengo, e o BAP não está sabendo lidar, porque, vamos ser sinceros, está fazendo um punhado de borrada também, né? Vamos lá, né? Fizeram nada de interessante esse ano. O que fizeram de interessante esse ano? Diga para nós. Querendo vender o Pedro, contrataram o Juninho, querendo contratar o Mickey, entendeu? Desvalorizou o Pedro, demitiram na base, venderam o Gerson, deram o Vitor Hugo para ver se uma futura venda possível ganha algum dinheiro. Então, irmãozão, tá tudo errado. E nisso aí, o que acontece? O Boto, em 7 meses, começou a sofrer pressão. Ele, caso vocês não sabem, esse Boto, ele ganha mais que o Felipe Luiz, tá? Tem aluguel pago pelo Flamengo, tem carro blindado, tem tudo. Ganha mais que o Felipe Luiz. Aí ele não gostou dessas repercussões com o Pedro, não gostou também do Vitor Hugo, porque foi questionado, e também não gostou da recusa do Mickey. O Pateta não gostou da recusa do Mickey, entendeu? Até o Felipe Luiz não gostou muito. E com isso ele está querendo uma reunião com o BAP, para estudar se isso vai continuar assim, se o BAP, que é o presidente, vai continuar interferindo na decisão dele, porque ele falou que ia dar carta branca para ele fazer o que ele queria. Já é errado? Você não pode dar carta branca. O dono não pode dar carta branca para o empregado. Daqui a pouco o empregado ele começa a achar que ele é o dono. Errado. Não existe isso, lugar nenhum no mundo. Então, filho, qualquer coisa ele pode ser demitido. Tá desde ontem falando dessa reunião. Até agora ninguém soube falar se vai ter ou não essa reunião, e se já teve. Mas a gente está atento aqui. Se tiver a reunião, ele for demitido ou pedir demissão, a gente traz para vocês aqui, beleza? Um abraço para vocês aí. Tudo de bom, tenham um bom dia. Vamos acompanhar as notícias. Que venha São Paulo no sábado para a gente afogar nossas mágoas. Porque se nós perder, fião, vocês vão ver um homem bravo. Um homem bravo, nervoso. Eu já estou nervoso desde o Bayern Munique, eu não consigo nem dormir direito.